Deus enviou seu Filho amado pra ver. Neemias, capítulo de número 4. Eu quero trazer para vocês hoje, é o tema de nossa mensagem, métodos do inimigo para impedir a obra de Deus. E não esqueça que você é obra de Deus. Então o inimigo, ele cria situações para tentar atrapalhar a obra, atrapalhar a sua vida, impedir que você alcance os propósitos de Deus para a sua vida. Mas não esqueça que você é o responsável. Deus levantou você para fazer a diferença. Deus levantou você para ser cabeça, não cauda. Você que vai dizer se o inimigo vai conseguir te parar ou não. É você que vai dizer. Porque ele vai criar as estratégias dele para tentar te parar, sabendo que em alguns momentos nós perdemos as forças. Mas nesse momento a gente tem que buscar ainda mais o que? A força de Deus. Quando você lê 2 Crônicas 20, é isso que o Josafá fala para Deus: Senhor, os inimigos são muitos, nós não temos forças, mas a nossa vida está posta em Ti. Então de repente hoje você também está passando um momento delicado na sua vida, em especial na sua vida espiritual. E você tem que aprender a colocar a situação diante de Deus e buscar a força de Deus, porque na sua força mesmo você não consegue. Porque se fosse pela sua força, você já tinha o quê? Desistido, chutado o pau da barraca. Por isso é importante que você busque a força de Deus. Busque Deus para que Ele possa te fortalecer em nome de Jesus. Então Neemias, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Para um pouquinho. Então a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer para impedir que você prossiga, que você se mantenha, continue firme, é escarnecer você, é caçoar, é zombar, é fazer, criar situações para que você, o que, irmãos? Desista. Inclusive até mesmo olhar para o seu passado. Então trazer o seu passado para o presente. A pessoa que não está com a vida linkada na palavra de Deus, ela vai se deixar levar. Ela vai permitir que essas situações dominem a vida dela, atrapalhem a vida dela. Mas aquela que está na palavra de Deus, ela não vai parar. Ela vai continuar edificando os muros. Vai continuar buscando crescer na graça e no conhecimento de Deus. Observe, os inimigos foram
Só em observar que ele estava se edificando. E quando você se edifica, é sinônimo que o quê? Você está crescendo. Foi só observar que ele estava se edificando. Aí começou o quê? O zum, zum, zum. Começou, como diz o versículo 2. Um falou para o outro. De repente chegou o exército de Samaria e foi criando situações. E aí começam a dizer: eu quero ver até onde eles vão chegar. Será que eles vão conseguir resolver isso de uma hora para outra, de um dia para o outro? Não, eles são fracos. Irmãos, você tem que colocar no seu coração o seguinte: quanto mais o inimigo usa as pessoas para dizer que você não pode, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, ao invés de você usar isso para você regredir, para você parar, você tem que usar isso como combustível para seguir em frente. Você tem que usar isso como uma ferramenta para você crescer ainda mais. Você não pode permitir de forma alguma que essa estratégia do inimigo, esse método que o inimigo usa, que é o de escarnecer, pare você. Tem muitas pessoas parando por causa disso, porque alguém chega e começa a fazer zombar dele, caçoar. Você deve conhecer alguém que já desistiu da obra de Deus. Você deve conhecer alguém que já desistiu de estar dentro do santuário, porque alguém usado pelo inimigo começou a zoar, começou a criar situações, e ele não teve o espírito de ousadia que diz a palavra de Deus, que Deus não nos deu espírito de medo, sim de ousadia, mas ele por não formar, não ter essa personalidade forte, de não, eu não vou desistir, eu não vou recuar, maior é Deus na minha vida. Muitas pessoas acabam desistindo, irmãos. Quantas são as pessoas que infelizmente nessa pandemia não vão querer voltar mais? Já queria uma situação, queria um pretexto. Queria um pretexto. É na verdade. E já está cabeça virada por aí já, meu querido. E você vê o que houve contigo. Ele ainda usa a pandemia como uma situação. Não, Deus sabe o que faz. Essa pandemia surgiu bem na hora. Está amarrado isso, irmãos. Não está vendo que é uma ação do diabo para paralisar a sua fé, para impedir o seu crescimento, para impedir que você continue se edificando no Senhor, buscando a presença de Deus para a sua vida. Você que está em casa nos acompanhando, você parou por quê? Não deixe que o inimigo impeça a Deus, ou impeça você de continuar, para que Deus realize a obra dele na sua vida. Muitas pessoas estavam se edificando, estava crescendo, Deus estava renovando, fazendo grandes coisas na vida dessas pessoas, mas ela começou a permitir que o inimigo começasse a dominar, e começou a zombaria, começou as situações, e ela foi se deixando, se permitindo levar por aquilo que o inimigo estava colocando. E hoje está pior do que o descrente, está agindo pior do que aquele que não conheceu, não conhece a palavra de Deus. O Tobias também estava ali e dizendo: ainda que eles consigam edificar, certamente surgirá alguma situação que vai derrubá-los. A raposa aqui, olha aqui, ele diz: vindo uma raposa derrubará facilmente o muro. Eu digo para você que nem precisa uma raposa, irmãos. Olha aqui, vou deixar aqui marcado, por favor. Eu vou aqui rapidamente com vocês. Abra aí na sua Bíblia, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Deixa marcado aí para a gente ganhar tempo, tá? Por favor. É muito fácil. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, capítulo 2, versículo de número 15. Olha aqui, Cantares de Salomão,
capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz aqui, irmãos. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito forte para nós. Veja o que diz. Apanhai-me o que, meus irmãos? As raposas. As rapozinhas que fazem mal às vinhas. Porque as nossas vinhas estão o quê? Se está em flor, significa o quê? Está perto de quê? De dar fruto. Assim é aquela pessoa que está edificando. Chega uma hora que ela está o quê? Já na flor. Começa a flor. Já está próximo de dar frutos. Ele diz: apanhai-me as raposas. Por quê? A raposa vive de quê, irmãos? Você sabe dizer? O que a raposa come? Irmãos? Sabe não? Não conhece de raposa não? Né? Come galinha, frutas. Não é verdade? Até ovos, né? Os ovos estão lá, antes que venha, nasce o pintinho. Ela já está lá já acabando com tudo. Só que a raposa, você percebe logo, porque ela vai passando, ela vai fazendo os matos. Ela balança os matos, não é assim? De longe você percebe que tem algum animal no campo, na sua plantação. E a raposinha? Como é que é a raposinha? Ele fala: apanhai-me as raposas. As raposinhas que fazem mal às vinhas. A raposinha, ela vai por baixo, ó, meu filho. Tira o fruto e você olha assim de longe, nossa, tudo verdinho, tudo bacana. E todo produtor, ele sabe o que? O tempo certo de o quê? De colheita. Aí quando ele vai para a colheita, o que ele acha lá? Porque a raposinha chegou lá, ele não percebeu. Ele preocupou tanto com a raposa, mas quem estava acabando com o plantio dele foi o quê? Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você está entendendo, capixaba? Está entendendo? Às vezes estamos preocupados tanto com a raposa. Não que a raposa não cause dano. Causa dano e como causa. Mas as raposinhas são coisas pequenas que nós deixamos passar. Vamos deixando passar. E são as raposinhas que estão acabando com muitas pessoas. Observe o que o Tobias fala. Deixe eles. Ainda que eles consigam edificar, vindo uma raposa, facilmente derrubará e não ficará pedra sobre pedra. Imagina, irmãos. Então é assim que o inimigo às vezes cria seus métodos para atrapalhar a vida do servo de Deus. Ele até permite que algumas coisas aconteçam e começa a agir de maneira bem, como pode dizer, supérflua, que você fica pensando: isso aqui é besteira, isso é bobagem, isso não vai me atingir. Só que vai causando um dano aqui, um dano acolá. Quando você imaginar, aquilo que era algo desse tamanho aqui, minúsculo, torna-se o quê? Algo grandioso. E aí você não tem condições de sanar. Por isso é importante você quebrar logo o quê? O mal pela raiz. Não deixar o mal crescer. Não permitir que o mal avance de forma alguma. Então o primeiro método que o inimigo usa para tentar acabar com a pessoa é o escarnecer, irmãos. É zombar, porque sabe que tem muitas pessoas, quando ela não suporta o quê? Provocação. É ou não é verdade?
Tem gente que só é alguém dar uma cutucada nela, ó, raposinha. É só dar uma cutucada que ela já mostra quem de fato ela está sendo. Você tem que entender que se você está em Cristo, nova criatura é. Deus começa a trabalhar no seu caráter, na sua personalidade, para que você venha a ser parecido com. Isso é ser discípulo, semelhante, igual a. Então, se ele provoca a pessoa séria, ele sabe, olha, eu já sei onde que eu vou agir na vida deste. Vamos seguir cá. Neemias 4, versículo 4, diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ou seja, eles começam o que, irmãos? Aqueles que estavam sendo zombados, sofrendo, sendo caçoados, eles começam a orar. Ouve, Deus, esteja atento. Claro que naquela época era olho por olho, né, irmãos? Hoje nós não podemos fazer isso. Temos que entregar tudo nas mãos, porque Deus é a nossa justiça. Nós temos que se colocar diante de Deus, não ficar: Deus, eu quero que o Senhor passe a espada, que o Senhor jogue um raio. Isso aí é oração meio... Não é verdade? Tem crente aí que só Jesus na causa. Eu me livro. Não é verdade? Tem crente assim? Você vai ver a mão de Deus pesada, não sei o que lá. Pra que isso? É feitiçaria, rapaz. É pior do que feitiço, diz a Bíblia. Eu não posso agir dessa forma. Eu tenho que estar ali orando pela pessoa, e Deus que vai mudar a situação. Isso tem que fazer. Mas aqui nessa época eles jogaram duro, né? Que caia o seu opróbrio. O opróbrio é vergonha, a sua vergonha. Não é isso? E que seja como um despojo. Despojo é você vencer uma batalha e levar tudo aquilo que o inimigo possuía. Naquela época eles faziam isso. Quando venciam a guerra, tudo aquilo que era do inimigo lá eles levavam. Agora tudo é meu, porque eu venci a guerra. É uma forma de mostrar para os outros também que eles lutaram com aquele grupo, aquela nação, aquela tribo, e que eles venceram. Entende? Então vamos continuar aqui, versículo 5. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo, que irmãos, se inclinava a trabalhar. Ou seja, eles não ficaram dando ibope para a zombaria, não ficaram dando ibope para aquilo que estavam, para as provocações, para que eles viessem desistir do propósito que Deus havia colocado no coração deles. Você sabe que tem muitas pessoas que fraquejam na fé por causa disso? Ela não é alimentada por Deus, ela é alimentada por aquilo que estão dizendo, e aí não conseguem, não suportam. Queridos, eu falo com toda a sinceridade. Eu estou aqui no altar de Deus. Jamais vou subir aqui no altar para contar mentiras. Mas se eu fosse me permitir ser alimentado por aquilo que já me disseram para me afastar de Deus, e principalmente da obra de Deus, eu não estaria aqui nesse altar. Eu falando com a minha esposa ontem: filha, se eu fosse valorizar aquilo que já me disseram, nem sei se vivo eu estaria mais. Porque o que já fizeram comigo para atrapalhar, para não seguir no propósito que Deus tinha e que Deus tem, que eu não sei qual é, eu sei que eu continuo firme. Mas se eu fosse valorizar aquilo que já me disseram para acabar
com o meu emocional. E quando mexe com o seu emocional, vai mexer com a sua carne. E quando mexe com a sua carne, você quer resolver. E você acaba, perdoe a minha expressão, mas é para você entender com mais facilidade, você acaba perdendo a batina. Você tem que ter sabedoria, saber administrar as afrontas, saber administrar aquilo que estão dizendo. Porque se tudo que as pessoas disserem contra você, contra aquilo que Deus está realizando na sua vida, você for levar no peito, você não vai aguentar. Certamente você fraquejará, você desistirá. E a gente vê grandes pessoas de Deus, grandes homens e mulheres de Deus desistindo por causa da pressão, por causa de um irmão, pessoas que às vezes são ingratas, que você está ali, que você ajuda, depois está zombando, está caçoando de você, está contando mentiras. Só que existe algo muito importante na palavra de Deus, e que eu creio muito: aqueles que usam de engano não ficará na minha casa. Está na Bíblia, Salmo 101 fala sobre isso. Inclusive, você leia isso na sua casa, Salmo 101, para você entender. A pessoa ela vai até um certo ponto, chega num ponto que a verdade é descoberta, porque diante dos olhos de Deus nada é oculto que não venha a ser revelado. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Então por que devo me preocupar? Porque vou ficar aperreado? Irmãos, por amor a Cristo, vamos tomar muita paulada sim. Por amor a Deus, vamos tomar muita chibatada nas costas sim. Mas temos que estar firme, não nos deixar levar por situações como essa. Vejam Neemias e observe, irmãos, que eles zombaram. Sabe por que eles zombaram ainda mais? Olha qual era o ofício. Talvez vocês não saibam o ofício desses homens. Aqui tinham perfumistas e tinham pessoas que tratavam de ouros, ourives no caso, não é verdade? E outras pessoas trabalhavam com outros tipos de coisas, mas que não tinha nada a ver com o quê? Com força. E eles estão aqui empenhados em levantar muro, em construir, em fazer algo diferente, para que os inimigos não consigam vencê-los. E por isso que eles zombam ainda mais. Eles vai conseguir o quê? Eles não têm experiência com isso. Eles são uns fracassados. Entende? E aí não se deixe levar quando alguém disser que você não pode, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você é um zero à esquerda, que você tem que ser um miserável mesmo. Não se deixe levar por essas palavras. Comece a valorizar o que Deus fala a seu respeito, onde Ele diz que Ele é o teu pastor, que nada em você terá falta, onde Ele diz que tudo você pode em Cristo Jesus, onde Ele diz que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, ao invés de valorizar essas coisas negativas, eu tenho que aprender a valorizar aquilo que Deus tem falado ao meu coração, em nome de Jesus. Tenho que crescer com isso. O que você vê diariamente pode até entristecer, mas você tem que se alegrar com aquilo que Deus tem falado, com aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Então, quando eles não conseguem te vencer escarnecendo, olha o que eles fazem. Versículo de número 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo
e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do que, irmãos? Do seu intento, do seu propósito. Ou seja, todos esses grupos, esses povos, se uniram com um propósito. Qual era o propósito? Destruir todos aqueles homens que estavam na labuta para a construção daquele muro. Agora, eles não mais estão agredindo com palavras. Agora, eles querem agredir de que forma? De que forma? Física, irmãos. Não mais agora com palavras. Eu vou provocá-los de tal forma que eles nem vão saber de onde estão vindo. Veja que situação. Eles nem vão saber. Vou desviar todos eles do seu intento. Por quê? Quando a pessoa é provocada fisicamente, irmãos, e até algumas pessoas de Deus, ela acaba se deixando levar e quer partir para vias de fato. E muitos, depois disso, acabam o quê, irmãos? Desviando do propósito. Muitos acabam desviando do propósito. E você não pode, de forma alguma, desviar do propósito. Fale com seu irmão, você não pode desviar do propósito. Para nós continuarmos, porque a mensagem já ficou um pouquinho longa, vamos seguir aqui, versículo de número 9, ok? Porém nós oramos, olha que atitude do homem de Deus, do homem pessoa sábia, ó. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa do que, irmãos? Ou seja, se eu já vigiava, agora eu vou vigiar ainda mais. Se eu já me policiava, vou me policiar ainda mais. Não vou deixar de forma alguma que o inimigo adentre e atinja a mim e aos meus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Ele agora cria isso. Não posso deixar, não posso permitir que o inimigo esteja me atingindo. Porque entenda o seguinte, você é o líder da sua casa. Se o inimigo conseguir atingir você, certamente ele consegue atingir os demais na sua família. Porque é bíblico, irmãos. Ferirei o pastor e dispersarei o quê? E quem é o pastor da sua casa? Na sua casa o pastor é você. É você que doutrina, é você que ensina, é você que orienta, é você que apacenta na sua casa. E se o inimigo conseguir atingir você, tirar você do foco, do seu intento, do propósito, aí todos os vontades zombar de você. Estou dizendo que ele não se converteu coisa nenhuma. Não estou vendo que ele estava escondido na capa. A capa caiu agora. Tudo que ele queria, ele conseguiu. Porque usou alguém lá para te provocar e você se deixou levar. Entende a questão? E você deve permanecer firme no propósito. Deve continuar ligado com Deus. Em nome de Jesus. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos o quê? Irmãos, olha o que acontece aqui. Alguns desses homens começaram o quê? A desfalecer. Desfalecer é perder o quê? As forças. Então ele não conseguiu vencer escarnecendo. Na agressão física também não conseguiram. Estão conseguindo vencer agora pelo quê? Pelo cansaço. Tem muitas pessoas de Deus sofrendo com esgotamento espiritual. Eles não conseguiram vencer quando escarneceram. Agora estão conseguindo vencer o quê? Pelo cansaço. De tanto eles trabalharem, porque o momento estavam na labuta, força, carregando material, levantando o muro. Em outro momento estava como, irmãos? De vigilante. Outro momento eles estavam na peleja. E isso vai passando, eles começaram o quê? Cansar. E tem muitas pessoas de Deus
que tem dito: eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Não fala isso não. Busque força a Deus. Ele diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Clama a Ele. Ele diz no Salmo 46: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Busque a Deus, Ele vai ser o teu socorro bem presente. Busque a Deus, Ele vai estar renovando as suas forças. Não se deixe vencer pelo cansaço, de forma alguma, em nome de Jesus. Verso 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar o quê? A obra. Me fez lembrar agora, minha memória me arremeteu para muitos anos atrás. Um jovem, homem de Deus, eu conheci. Homem de Deus, menino abençoado. Deus me usou para prepará-lo para a obra de Deus. Se ele estiver me ouvindo agora, ele sabe que Deus está agora me usando para falar com ele. Homem de Deus, ele tinha na época uns 22, 23 anos. Não me recordo ao certo. E que ele tomou curso de obreiros comigo, curso da grade comigo, ensinamos onde eu estava, procurava levá-lo para desenvolver a fé, para ele crescer. Uma benção mesmo, me ajudava muito. Aquele menino de guerra, sabe? Aquela pessoa que você sabe assim, não, Deus vai usar para ajudar muitas pessoas. Mas um certo tempo eu voltei à cidade que eu pastoreei e ele não estava mais na fé como antes. Eu perguntei a ele o que houve. E aí ele me disse isso aqui: não, pastor, eu nunca devia estar onde eu estava. Falei: como assim, irmão? Não, Deus não tinha isso para mim. Oh, Deus tinha o que para você? Deus quer te ver como você está hoje? O inimigo criou situações, acabou atrapalhando o crescimento dele, fez com que ele cessasse a obra. E ele, em vez de estar atribuindo isso ao inimigo mesmo, foi o inimigo que tentou, ele falou: eu vou lutar, eu vou recomeçar, vou vencer. O que ele fez? Não, é porque isso não era para mim mesmo. Então o inimigo plantou na mente dele um engano, dizer para ele que aquilo que ele estava fazendo, ele não deveria fazer. E quantas pessoas estão assim? Não, Deus não me chamou para a obra, Deus não me chamou para isso, eu vou estar ajudando de outras formas, vou estar fazendo de outras formas. Não, irmãos, mas o Deus que te chamou é o mesmo Deus que te capacita e que te envia para um propósito maior. Deus te chamou e Ele vai te dar as ferramentas. É assim que Deus faz. Não posso deixar que o inimigo venha me manipular, venha me enganar de forma alguma, e nem use pessoas para me enganar, para me tirar do propósito. Porque foi isso que o inimigo fez aqui, ó. Nós vamos entrar, vamos acabar com ele. Eles não vão perceber o que aconteceu e vão parar com a obra. Você deve conhecer alguém assim, que o inimigo entrou, ele de repente não chega desse negócio, vou parar com esse negócio, isso é coisa da minha cabeça, e parou com tudo de repente. Por quê? Ele permitiu o inimigo entrar na mente dele. Sem contar aqueles que se tornaram religiosos. E o religioso é o que mais o inimigo tem acabado. Tem penetrado na mente do religioso. Ele começa a colocar as coisas de Deus, às vezes, discordar disso, discordar daquilo, vai discordando das coisas. O inimigo vai agindo, até que o momento ele desiste de tudo. Então você acorde e fique firme. O que nós aprendemos hoje? Os métodos do inimigo para interromper a obra de Deus na sua vida: escarnecer, agressão, esgotamento, vencer pelo cansaço. Não se deixe levar, fique firme. Fale com seu irmão: fique firme, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus que Ele merece.
Glória a Deus. Vamos aqui orar pelos amigos de casa, meu Deus. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós viemos, meu Deus, na tua presença, nós invocamos o teu nome e o teu poder. Meu Pai, alcança esta pessoa, quem sabe permitir que o inimigo usasse os seus métodos e acabou afastando esta pessoa da tua presença. Meu Deus, que através dessa mensagem ele venha despertar, ele venha acordar, e ele venha fortalecer no Senhor, na força do teu poder, em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor.